Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 32. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. Estava eu orando e meditando: Senhor, que o Senhor quer que a tua igreja possa ser edificada nessa noite. E o Espírito Santo falou uma única coisa: seja simples. E a graça do Evangelho se resume em uma só palavra: entrega. Se resume em uma só atitude, obediência. Se resume numa só ação: servir. O reino de Deus é tão simples, e toda a obra de Cristo se manifesta em apenas 3 versículos. Jesus, quando andava com seus discípulos, não tinha vergonha nenhuma de, com grande profundidade, trazer a simplicidade do Evangelho, para que os que estavam caminhando com ele pudessem entender que o reino de Deus ele é simples. O reino de Deus não tem complicação. Seguir ao Senhor é uma obra simples demais. Servir o Senhor é algo tremendamente comum. A palavra do Senhor coloca uma divisão entre o que Jesus está falando para os discípulos e aquilo que eles estão ouvindo. E na igreja não é diferente. Muitas vezes o que a palavra do Senhor tem sido revelado é diferente daquilo que a gente escuta. Porque o Evangelho é simples, mas nós não conseguimos nos dobrar à simplicidade do Evangelho. Guardar a palavra no coração é simples, mas nós não conseguimos se não for pelo Senhor. Obedecer a Deus é algo muito simples, porque obedecer requer uma ordem e o cumprimento desta ordem. Mas é tão difícil quando nós não temos nada de Deus. Ser fiel é uma virtude para o verdadeiro cristão. Mas para quem não é, é difícil demais ser fiel. Como é difícil a fidelidade? Porque a fidelidade possui a mesma raiz, a mesma ação contundente da palavra fé. E por que fé e fidelidade, se você tem algumas traduções mais antigas, quando você for para Gálatas, um do fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito, está lá, fidelidade. E outras traduções trazem como fé, porque a fé é o respaldo da fidelidade. Ninguém tem fé se não agir por fidelidade. Quando não há fidelidade, é porque nós não temos fé. E se nós não temos fé, nós não agradamos o Senhor. E se nós não agradamos o Senhor, é impossível que os nossos olhos vejam a revelação da simplicidade do reino de Deus. E a palavra diz para nós: eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. A falta da fé produz em nós um medo e continuamos caminhando, sem questionar, sem perguntar o motivo e sem saber o porquê. E continuamos levando a nossa vida, peito aberto, mundo afora, mas não sabemos para onde vamos. E também não sabemos qual é a conclusão dos nossos caminhos. E dizemos: nós somos um cristão, porque quem anda com Jesus anda assim, não sabe para onde vai. A Bíblia diz que o gerado no Espírito tem uma característica como o vento. Mas ele sabe muito bem que ele foi gerado no céu e ele vai voltar para o céu. Eu não nasci no dia 22 de outubro de 1971 lá em Urubici. Eu fui gerado pelo Espírito no dia em que, antes de todas as coisas estarem formadas, Deus no céu já tinha colocado eu como parte do seu grande e maravilhoso reino. Eu apareci agora, algum tempo atrás, mas desde aquele dia que eu nasci e apareci neste mundo como homem,
alguma coisa dentro de mim clama pela eternidade. Eu não sou um homem a ser fadado a uma vida no círculo comum do dia a dia. A minha cabeça não cabe neste mundo, e muito pelo contrário, o mundo também não cabe na minha cabeça. A minha mente, ela não é a de um homem comum, porque ela foi totalmente transformada pelo poder regenerador da cruz, causando um impacto profundo de mim para mim mesmo. Quando olhei, pensei que estava ficando louco, até que encontrei esse texto e disse: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, e eu estava perdido, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então troquei a minha mente louca pela mente que tem o poder de Deus. A ação da simplicidade do Evangelho, ela continua fazendo o seu grande estrago. E qual é a ação de Deus para nós? É revelar as coisas dele, aquilo que tem sido revelado, pregado e incentivado, mas muitos não conseguem entender. E o que é pior, temem perguntar. Por quê? Eu não sei nada, pastor. Os discípulos tinham uma barreira enorme, porque não compreendiam a simplicidade do reino, e Jesus estava dizendo para eles pela segunda vez, no livro de Marcos, dizendo novamente: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, mas convém que isso aconteça, porque ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E eles olhavam para Jesus e diziam: de quem que ele fala isso? Que história mais doida é essa? E ele falava para os seus discípulos a história, sabe de quem? A história é minha e sua. Porque o Filho do Homem, quando ele se revelou como Filho do Homem, ele assumiu a característica minha e sua, de fraqueza, de incompetência, de não conseguir fazer nada por si próprio. E o próprio Jesus manifesta isto no livro de João, dizendo: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Antes, faço tudo o que o Pai deseja. Qual era o princípio que Jesus estava colocando para o alto? Fidelidade. Eu recebi do Pai um mandamento e eu vou cumprir este mandamento. E eu recebi do Pai uma ordem de ir para a cruz e lá morrer. E eu vou fazer isso, vou cumprir cabalmente. E vou entregar na mão do Pai a minha vida e de toda a humanidade junto comigo. E lá, nas mãos do Pai, vai estar seguro a garantia da restauração de todas as coisas, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas quando se fala a simplicidade do reino, não se compreende, porque os nossos medos passam por aquilo que a carne domina. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Nós não conseguimos entender a simplicidade do reino, porque existem medos em nós. Porque existem temores no nosso coração, e através disso, não conseguimos entender a simplicidade. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27, diz assim o texto sagrado: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Uma afirmação contundente e simples do Evangelho. Por que nós não conseguimos ver a revelação gloriosa da obra de Cristo? E por que não conseguimos andar na fidelidade desta obra? Porque existe um temor que percorre todo aquele que não tem o conhecimento de Deus. Medo de perguntar, medo de conhecer as coisas de Deus, medo de se envolver com o Senhor, medo da fidelidade. Nós temos medo. Nós temos temores profundos no nosso coração. E aí nós começamos a criar vínculos. E quando o Yuri estava orando aqui, e ele disse: eu entrego a minha empresa, a minha família, a minha vida, meu coração sentiu um forte impacto. Porque eu lembro quando eu orei isso há uns tempos atrás, entregando tudo isso, e Deus disse: vem, vai ser pastor. Que desgraça para um homem que entrega as coisas para Deus. Aos olhos do mundo, um ato de loucura, de insanidade.
mas aos olhos de Deus, um desafio de fidelidade. Eu poderia perder tudo que tenho até hoje, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. E essa semana eu estava pensando, Senhor, eu ainda tenho saudades da primeira congregação que abri. Quando cheguei no lugar, tinha apenas 5 pessoas. Como foi gostoso aquele culto. E 2 meses depois, nós já estávamos com 60 pessoas lá dentro. E eu disse, Senhor, como eu tenho saudade daquele lugar. E ainda conversando com ele, disse, Senhor, não dá para trocar a primeira por uma igrejinha assim? Não que estava trocando vocês, mas é a paixão pelo um evangelho que em 2 meses faria grandes coisas. Quando a gente se entrega, o Senhor faz de uma garagem com 5 pessoas, uma igreja para Ele. Porque o tempo do Senhor é extraordinário. Quando nós nos entregamos ao Senhor, a fidelidade dEle invade o nosso coração. Pastor, o senhor orou muito, jejuou, foi algo do Senhor. Engraçado, quando eu me entreguei ao Senhor, eu não fiz nada. Mas Ele que fez. Por quê? Porque Ele quis. No primeiro culto, eu preguei e a irmã que tinha dado a casa convidou a vizinha. E a vizinha se converteu naquela quarta-feira à noite. E na outra quarta-feira eu cheguei, escutei um grande barulho na garagem, já estava para lá de fora. Eu disse, meu Deus, a vizinha esqueceu que nós íamos ter culto aqui. Está cheio de visita. E eu fui entrando. Quando entrei, ela disse, pastor, isso aqui foi a vizinha que trouxe. Sua vizinha? Ela foi na rua, de porta em porta, e disse, eu ouvi a salvação. Vocês têm que ir lá, porque aquilo que ele pregou para mim na quarta-feira passada, vocês todos precisam ouvir. E naquele segundo grupo, naquele segundo culto, nós já estávamos com 40 pessoas naquele lugar. Que simplicidade, quando nós desafiamos o nosso coração a ser fiel ao Senhor. Quando nós conseguimos olhar e dizer, eu tenho saudade daquele tempo. Pode ser que hoje seja um dia que o Senhor trouxe uma palavra para essa igreja para renovar o seu coração, a levar de novo Ele, a sonhar, não os sonhos que você quer ter, e nem os sonhos de Deus para você, porque o sonho de Deus para você se cumpriu na pessoa maravilhosa de Cristo. Deus não tem nenhum propósito com esse mundo, e eu nem tampouco quero dar moral para você e de alguma forma pensar em ganhar alguma vantagem com o Senhor, porque é destinado aos homens a morte, e depois da morte, o juízo. É a única coisa que é garantia para mim e para você, é a morte. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós estivermos na presença do Senhor, a única coisa a ressaltar aos nossos olhos vai ser a nossa fidelidade para com o Senhor. Não vai ser o que você fez para o pastor, não vai ser levado em conta também as vezes que você acordou cedo no domingo para vir orar na igreja, vai ser levado em conta o que você fez em fidelidade ao Senhor. Isso é simples demais. Isso é algo tremendamente simples. Por quê? Porque a graça do Senhor é maravilhosa. E o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 3, um texto bem conhecido nosso. Ele dá o pontapé inicial para que a nossa fé seja avivada no poder do Senhor e na confiança da sua palavra. Quando Jesus, falando para Nicodemos, diz, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o homem foi destinado à morte, porque pela morte foi carimbado a sentença de que o coração do homem estava corrompido e errado. E se o homem tinha nascido de forma errada, ele precisa o quê? Nascer de novo.
Por isso o reino de Deus foi manifestado. Ele não foi manifestado para os corações corretos, ele foi manifestado para os corações errados. Ele não foi manifestado para uma vida ajustada, ele foi manifestado para uma vida empacada, para uma vida sem nenhuma esperança. O reino de Deus não foi preparado para aqueles especiais, o reino de Deus foi preparado para aqueles que não podiam ver nada, para discípulos que andam com o Senhor. Quem sabe você tem andado com Jesus há tanto tempo, mas ainda não consegue perguntar para Ele, porque não conhece as coisas de Deus. E quando ouve, fica quieto, porque é mistério. Eu não sei o que eles estão falando. Eu vou lá na igreja, o pastor prega e eu não entendo nada. Mas não pergunto, porque calado, quando está mudo, fica inteligente. Não é assim? Provérbios que diz, até o tolo, quando se cala, fica esperto. Porque no meio de sábios, um tolo ali é tido por sábio. Não é que diz? A própria palavra afirma isso. Porque todo mundo sabe, não sei nada. Mas o importante é que eu estou cumprindo. Jesus, de forma alguma, ele para enaltecer as consequências daqueles atos dos discípulos, que ele sabia bem que aqueles discípulos não estavam entendendo nada. Mas o princípio de Jesus foi verdadeiramente tecer um evangelho de conduta e de caminhar. Porque da parte de Jesus ele sabia que só o Espírito Santo poderia revelar a profundidade dessa palavra. Mas quando a vida é torta, ela precisa de um regenerar de novo. Porque sem um regenerar de novo, ela não pode exemplificar a glória do Filho de Deus. João 12 diz que glória é essa. João 12, 24. Mesmo evangelho, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O reino de Deus é simples. Como é que eu vou conseguir mudar minha vida? A tua vida é como um grão, destinado à morte. E se cair e morrer, vai viver. Mas se ficar só, vai morrer só. Mas se morrer, vai produzir muito fruto. Por quê? Porque vai manifestar a fidelidade de Deus. Porque quando morremos, então entendemos que é Deus que nos ressuscita. E nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus podia sair da morte a hora que Ele quisesse, mas a Bíblia afirma categoricamente que Jesus Cristo entregou nas mãos do Pai o seu Espírito e confiou que o Pai o ressuscitaria dos mortos. Por que isso? Porque o reino de Deus se baseia em fidelidade. Jesus não foi fiel apenas até a morte, mas ele cumpriu depois da morte, sendo fiel à garantia de que o Pai o ressuscitaria. E ao terceiro dia, o Espírito de Deus entra na morte e arranca Jesus para fora. Por quê? Porque ele havia cumprido o chamado e a ordem do Senhor. Versículo 32 do mesmo capítulo. Manifestando Jesus a ação de ser ele o verdadeiro Filho do homem. Versículo 32 do capítulo 12 diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O Filho do homem será levantado para que todos vejam ele. O Filho do homem será levantado para que toda a fraqueza do homem seja exposta, para que não haja mais nenhum acordo de esconder o que é enfraquecido e aquilo que era vergonha para nós. A palavra do Senhor nos diz em Isaías: Ele levou as nossas vergonhas, Ele levou a nossa iniquidade, Ele levou os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida dele. Que troca extraordinária! A minha vida que não vale nada, pela vida dele que vale tudo. A minha vida sem sentido, pela uma vida que produz muito fruto. Você quer trocar a sua vida sem sentido por uma vida extraordinária? Eu já troquei, pastor. Então por que ela não produz? Porque nos falta fidelidade. Porque nos falta entrega. Porque nos falta
a consciência de que o Senhor realizou perfeitamente para nós. E aquilo que entregamos para Ele é garantia dEle, que mesmo que nós estivermos totalmente envolvidos na morte, totalmente deteriorados neste corpo, o Senhor Jesus em sua palavra disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A fidelidade dEle transcende as nossas ações de escolhas do dia a dia. Por quê? Porque Deus requer de nós, através da nossa fidelidade, a manifestação deste grande reino. O que Ele requer de mim e de você? Que permaneçamos fiéis à sua palavra. É o compromisso que angariamos profundamente. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus precisava ser levantado. Versículo 33, isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Eles conheciam bem a lei. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? As multidões estavam ao redor de Jesus, e o Filho do Homem estava ali para sempre. E eles viram? Porque falta fidelidade. Jesus tinha se revelado, e o livro de João traz simplesmente os últimos dias do Senhor Jesus. Ele está próximo de ir para a cruz, e a multidão anda com ele e o seguia durante quase 4 anos. E o que tinha essa multidão no coração? Dúvidas. Cadê o Filho do Homem? É para permanecer, como é que vai ser levantado? E eles sabiam que era morte de cruz, quer dizer que vai morrer. Quem é esse cara? Como é que isso acontece? Quando nós estamos perdidos, nós não temos revelação de Deus, porque não sabemos nada dele. Mas quando temos o Senhor, desaparece as dúvidas e nasce no nosso coração a certeza de que a morte não pode agir na nossa vida. Por quê? Porque é de extrema consciência da palavra revelar para nós a graça do Senhor. Efésios 2:5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Que maravilha! Pela graça sois salvos. Se ele foi levantado no madeiro, se ele atraiu todos em si, para levar nós para onde? Para a morte. E por que Jesus queria com tanta ênfase ser o Filho do homem, e pela fraqueza expor a fraqueza do homem e ser conduzido à morte? Porque o texto de Efésios diz para nós: porque nós fomos juntamente com ele. Nós estávamos mortos, mas quando nos unimos a Cristo, o que aconteceu com nós? Ele nos deu vida. E por esta graça de vida que nós fomos salvos. Versículo 6, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos conduziu ao lugar aonde fomos gerados, nos céus, na presença do Senhor. Ele cumpriu com sua vida um caráter irrestrito de fidelidade para comigo e para com você. Dizendo: o homem se perdeu, mas ele foi gerado no céu. Pois eu vou para a terra sofrer as vergonhas do homem, para que ele possa morrer na sua fraqueza, e pela sua morte poder herdar aquilo que eu, o Pai e o Espírito geramos na eternidade. É graça de Deus manifestada pela simplicidade. Voltando para Marcos capítulo 4. Depois de entendermos com tranquilidade o caminhar com o Senhor, vamos entender melhor a simplicidade do reino de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 21.
Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois não está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você olha assim, parece um texto jogado ao léu, mas Marcos sabia bem o que ele estava escrevendo, e ele entendia bem o coração do Senhor Jesus quando ele trouxe essa revelação. Ele está fazendo um link da manifestação da parábola do semeador, que estava se referindo o quê? A palavra revelada no coração daqueles. E aí ele disse: muitos não conseguem entender o reino de Deus porque permanecem com o coração infrutífero, com o coração cheio de espinhos, cheio de pedras, cheio de arrebatações do inferno, porque sua vida é aberta e o diabo entra na sua vida, destrói, mexe com sua casa, arrebenta com as suas estruturas, porque não consegue guardar a fidelidade da palavra de Deus. E este homem, quando escreve, o evangelista, ele traz para nós: ninguém porventura coloca uma lâmpada debaixo do banco. Ninguém entrou aqui na igreja e tirou. Se a gente entrasse na igreja e a lâmpada estivesse debaixo do banco, eles diziam: essa igreja é de doido, estão tudo no escuro, tateando, e nós pagando a conta de luz aqui debaixo dos bancos. A lâmpada é colocada onde? Num lugar de destaque, para que clareie e nós possamos ver com clareza. E aí ele diz mais, 22, pois nada está oculto. O que ele está se referindo? A obra de Cristo, que é a palavra encarnada de Deus, que se manifesta no coração daquele que crê, está trazendo a revelação dessa palavra para gerar no nosso coração a manifestação da simplicidade do reino de Deus. E aí ele entra no versículo 26, disse ainda: o reino de Deus. Que reino que ele está falando? O reino de Deus. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O que diz a palavra? A mesma ação da explicação que Jesus está se referindo ao coração do homem, que ele diz que o coração do homem é a terra. E quando a palavra de Deus cai no coração, a própria estrutura do homem tem todos os argumentos necessários para desenvolver. Então por que não desenvolve? Porque não repousa na fidelidade da graça. Porque nós continuamos fazendo um monte de coisa para o Senhor, e a fidelidade não pode aparecer. Nós continuamos sendo bons cristãos, mas péssimos servos. E aí não conseguimos entender a medida do reino. A Bíblia diz no versículo 26, o reino de Deus é assim. O reino de Deus não está parecido com isso. O reino de Deus não pode ser assim. Ele está dizendo, a característica do reino de Deus é como uma semente lançada na terra. E quando cai na terra, o que acontece? Essa semente, ela germina. A terra por si mesma frutifica, diz o versículo 28. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio. Precisa haver um desenvolvimento da fé natural. Assim como uma semente cai na terra e produz, assim o Espírito revelando a obra de Cristo na nossa vida. É natural a libertação, é natural a cura, é natural a ação de Deus na nossa vida. O reino de Deus é assim. Mas se não é natural, há duas coisas antagônicas: ou nós não pertencemos ao reino, ou esta semente ainda não morreu. Não é verdade? Temos escolha? Não temos. E ele continua dizendo, e quando o fruto já está maduro, diz 29, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa.
Qual é a graça de Deus em ceifar alguém que está em desenvolvimento nenhum? Porque ninguém colheria uma árvore que está apenas no ramo primeiro. Mas a palavra do Senhor diz que a ceifa se prepara para estar cheia de grãos. E quando eu descobri isso, eu me alegrei muito. E aqui veio o estupim da vitória sobre a morte. Por quê? Porque quando a minha vida tiver verdadeiramente cheia de espigas, isso significa que o meu ser está totalmente preparado para encontrar-se com o Senhor, em maturidade e graça. Então se revela a palavra que diz na boca do apóstolo Paulo, quando ele fala, e eu completei a minha carreira. Como é que ele sabe? O Espírito revelou, como é que ele sabia? É quando ele olhou para a sua vida e ele viu o cumprimento de que ele era uma pequena muda e que tinha crescido e que tinha gerado de uma simples erva. Ele tinha frutificado espiga e agora a sua espiga estava cheia. E ele diz assim, agora eu tenho o que entregar ao Senhor pela minha fidelidade. E o que Paulo fala na segunda carta a Timóteo? Ele diz, então agora eu vou chegar diante do Pai e esperarei dele o quê? A minha coroa, a minha recompensa. Por quê? Porque o justo do juiz me dará naquele dia. Ele sabia que ele estava trabalhando aqui, não era para homens, era a favor da igreja, para manifestar na sua carne a glória do reino de Deus, o qual é revelado neste pequeno texto. Se Jesus deitasse a sua foice e colhesse você hoje diante dele, que estágio você estaria? Você seria um fruto que faz 10 anos, que continua sendo uma simples erva? Você mostraria para o Senhor, Senhor, eu tenho espiga? Ou você, além das espigas, teria a fartura dos grãos? Completa a fidelidade de Deus, se completa a graça da fidelidade no coração daquele que conhece Ele. O reino de Deus é muito simples. O reino de Deus é simples demais. E eu gosto porque o reino de Deus é radical. Jesus, quando fala com aquele moço rico, ele não diz para ele, moço, você precisa olhar com mais cuidado para os missionários que estão no campo. Ele não diz, moço, você precisa tomar uma atitude um pouquinho melhor, de bondade com as viúvas, os órfãos, os necessitados. Jesus vai direto no problema. Ele diz, moço, tu tem um problema que tu não pode entrar no reino de Deus. Se tu não vender tudo que tu tem e distribuir para os pobres, você vai ter um tesouro no céu. Se não, não vai ganhar nada. O reino de Deus não existe acordo para melhoras. No reino de Deus existe a sentença da morte para uma vida ressurreta. No reino de Deus não existe conchavos para levar por princípios de amizade. No reino de Deus existe o princípio da fidelidade, que recai sobre o coração que tem sede de conhecer Ele. E como o Yuri também falando aqui hoje disse, durante o período de louvor, que isso aconteceu com Zaqueu. Ele foi buscar o Senhor. Isso aconteceu com aquela mulher que sofria de uma hemorragia. Ela foi até Jesus. Se eu tocar nele, eu vou. Aconteceu com aquele homem chamado o centurião, que não era nem um judeu. E ele foi até Jesus e rogou e disse, mestre, meu servo está totalmente doente. Jesus, eu vou então lá curá-lo. Ele disse, não faça isso, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas manda uma palavra, porque eu sei o que é autoridade. O que Jesus disse? Nunca vi na terra uma fé igual deste homem. Porque a autoridade requer o quê? Fidelidade. Ninguém se submete se não for fiel. Ninguém é servo do Senhor se o coração não é fiel na presença dele. Eu não estou falando fidelidade
para que você se sinta constrangido a trazer dízimos e ofertas para a igreja. Eu estou falando de fidelidade de um coração que ama o Senhor. Porque dízimos e ofertas, amados, isso fica no último padrão de um cristão. Isso é um cristão que se deleita com os privilégios do reino. Isso não é um cristão que vem buscar o Senhor por compensações materiais. Porque eu li nas Escrituras, o reino de Deus é como uma semente. Simples demais. Que cai na terra. E que vai produzindo. E que cada dia que eu olho para dentro existe uma raiz mais forte. E aquilo que era há uns anos atrás como uma relva simples, parece que está se transformando numa árvore. E que o Senhor produza muitos frutos. E que o Senhor ache graça na minha vida, para que diante do Senhor eu possa ter, como o apóstolo Paulo teve, a alegria de dizer: a minha vida está sendo entregue ao Senhor por libação. A minha vida toda está sendo oferecida ao Senhor como uma oferta inteira. Fruto de um coração que conheceu o Senhor e que o Senhor na sua vida lhe bastou, porque ele sabia que a eternidade estava garantida, porque ele buscou as coisas do reino de Deus e foi fiel até a morte e recebeu, sim, o galardão, o que o Senhor quis dar para ele. Mas uma coisa ele tinha certeza: ele tinha galardão. Uma coisa nós precisamos saber: que obedecemos à palavra do Senhor, que aprendemos ela, escondemos ela no coração, assim como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, naturalmente, essa palavra vai desenvolver em nós e vai revelar o reino de Deus, simples como um grão de trigo que cai na terra. O que você tem de fidelidade para apresentar ao Senhor nessa noite?